Descubra a história emocionante de Benedita. Um acto inesperado na véspera de Natal transformador. A véspera de Natal chegou e, apesar do calor escaldante do interior do Brasil, Benedita podia sentir o frio na barriga. À sua volta, a casa parecia mais um eco do que um lar, repleta de lembranças de risadas compartilhadas e abraços calorosos. A palma da sua mão estava úmida enquanto mexia na panela com o arroz, tentando não deixar as lágrimas misturarem com os temperos. Um ano se passou desde que seu amor partiu, e agora, a responsabilidade de cuidar dos 3 filhos recaiu sobre ela. Olhando para Laura, Pedro e Miguel, Benedita respirou fundo. O Natal, que sempre foi sinônimo de união e alegria, agora parecia um fardo. A pressão para proporcionar uma ceia, mesmo que modesta, se tornava um peso cada vez mais insuportável. Enquanto o cheiro do feijão cozinhando tomava conta da casa, Benedita movia-se mecanicamente. Era necessário criar um espetáculo de amor em meio a tantas dificuldades. Nenhum vizinho, nenhum parente, poderia imaginar a dor que ela guardava em seu peito. Contudo, seu orgulho a impedia de pedir ajuda, como se o simples ato de se abrir fosse um sinal de fraqueza. Naquele momento, tudo parecia vazio. Foi então que, sem mais nem menos, a vida decidiu surpreendê-la. Ao lado da estante, um velho baú, que aparentava ter séculos, a chamou. O coração acelerou ao abrir a tampa. Dentro, poeira e teias de aranha davam lugar a fotos e cartas antigas. Benedita hesitou, mas em um impulso, começou a folhear. Suas mãos tremiam ao encontrar uma carta escrita à mão por seu falecido marido, cheia de carinho e anseio. Ao ler as palavras dele, que ecoavam o amor à prova das tempestades, as lágrimas rolaram soltas. Mas uma parte daquela carta abalou profundamente. Ele revelava ter economizado em segredo para garantir um futuro melhor para as crianças. Nesse instante, um tsunami de emoções a invadiu. O que mais ela não sabia sobre o homem que amava? Um frio na barriga tomou conta dela. Ele não queria que a verdade sobre as finanças da família atingisse, acreditando que isso poderia quebrar sua força. A dor se transformou em reflexão. Benedita decidiu que se o amor do seu marido ainda pulsava em suas memórias, ela precisava transmitir este legado a seus filhos. A ceia de Natal não poderia ser apenas sobre comida, mas sobre solidariedade e união. Neste momento de clareza, Benedita optou por um ato de liberdade. Em vez de se isolar, decidiu convidar vizinhos e amigos para uma ceia comunitária. A ideia de transformar um jantar simples em um momento de partilha e amor se espalhou como fogo em palha seca. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E enquanto as horas passavam e o sol começava a se pôr, Benedita via sua casa gradualmente se preencher com vizinhos, risos e abraços. As crianças brincavam, e os adultos ajudavam na cozinha, apagando a solidão e a dor que habitavam o espaço. Benedita sentiu-se renovada, como se o espírito do Natal tivesse chegado novamente. Mas enquanto a alegria tomava conta de sua casa, uma pergunta inquietante a assombrava. Que outros segredos do seu amor ainda estavam escondidos, esperando para serem revelados? Enquanto a noite avançava, a casa de Benedita vibrava com uma nova energia. As risadas das crianças misturavam-se aos sons de panelas e talheres sendo utilizados. O clima era de celebração e união, e, por alguns momentos, Benedita conseguiu esquecer a tristeza que pesava sobre seus ombros. As lâmpadas piscaram com uma luz quente, refletindo nos rostos alegres que a rodeavam. Laura, com seus olhos brilhantes, correu até a mãe, segurando um desenho que fizera. Olha, mamãe. Fiz isso para você, disse ela, estendendo a folha repleta de cores. Benedita não conseguiu evitar um sorriso, e as lágrimas que ameaçavam brotar vieram agora na forma de alegria. A força e a inocência dos filhos eram como um bálsamo para sua alma cansada. A ceia foi servida, e as mesas estavam tão cheias que os pratos quase transbordavam. Todos se serviram, mas, mais do que a comida, o que preenchia o espaço era a sensação de pertencimento e amor que Benedita havia resgatado. Cada garfada era acompanhada de histórias que fluíam entre os convidados, momentos de alegria compartilhados que faziam todos esquecer, mesmo que por um instante, as dificuldades da vida. Entre os convidados, havia Dona Jurema, uma mulher já idosa, que sempre tratou os filhos de Benedita como netos. Ela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da mulher, pegando suas mãos com carinho.
Minha filha, você é uma guerreira. Eu sei que, nesse último ano, as coisas não foram fáceis, mas tenha fé. O amor nunca desaparece, ele apenas se transforma, disse Jurema, com uma sabedoria que emanava de suas palavras. As palavras penetraram profundamente em Benedita. Era verdade. Seu marido ainda estava ali, nas lembranças, na ceia, nas risadas das crianças. Como não tinha percebido isso antes? A força que ele lhe deixará era um legado que precisava ser protegido e cultivado. A cada diche que passava, Benedita sentia seu coração se encher um pouco mais. Mas a noite era longa, e, assim como todas as histórias, tinha seus altos e baixos. Enquanto todos se divertiam, Benedita começou a sentir uma inquietação. O que faria no dia seguinte? Como continuaria a honrar a memória do marido e, ao mesmo tempo, manter a alegria viva? O barulho da festa logo se misturou com outro som, um sussurro, uma conversa à parte entre dois homens na mesa. Ela não conseguia ouvir com clareza, mas o tom parecia sério. Avançou um pouco e, de repente, a voz familiar de Joaquim, um velho amigo do seu falecido marido, cortou o ar. Eu só queria te dizer que tem algo que precisa ser revelado, Benedita. Aquele que partiu tinha planos e segredos que você deveria conhecer. O coração de Benedita disparou e ela mal conseguia respirar. Que segredos eram esses? O que mais estava escondido sob as camadas daquela vida que ela pensava conhecer tão bem? O clima festivo ao redor dela desapareceu, e ela se sentiu engolida por uma onda de incertezas e perguntas. Com a cabeça fervilhando, Benedita sabia que este Natal, mesmo repleto de amor e união, ainda guardava mistérios que precisavam ser desvendados. E assim, enquanto seus amigos e vizinhos celebravam sem saber do turbilhão que se formava dentro dela, Benedita se preparava para enfrentar a verdade que se avizinhava, um passo de cada vez. O que ela descobriria a seguir poderia mudar tudo. Benedita respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro de si. As risadas do lado de fora pareciam uma lembrança distante agora. O sorriso de Laura, o calor da ceia, tudo se resumia a um único ponto. Joaquim e suas palavras enigmáticas. Ela decidiu que precisava descobrir mais. Os olhares ao redor da mesa estavam felizes, mas ela não podia compartilhar essa alegria, não enquanto havia um fardo pulsando em seu peito. Levantou-se, pedindo licença com um gesto sutil, e caminhou em direção ao canto mais tranquilo da casa. Ali, entre as luzes de Natal e as sombras da noite, Benedita tentava juntar as peças. Qualquer que fosse o segredo, ele precisava ser revelado. Com um certo medo e esperança, Benedita decidiu procurar Joaquim. Ele a encarou com um brilho sério nos olhos assim que a avistou. Benedita, você não precisa se preocupar. Sempre que o passado nos busca, é porque ainda temos algo a aprender com ele, ele disse, como se tivesse lido sua mente. Joaquim, o que você sabe? O que meu marido não me contou? A voz de Benedita tremia, mas havia uma determinação firme em seu olhar. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Carlos tinha um plano, algo que ele queria fazer por você. E acredite, não era apenas para facilitar a vida, mas algo muito mais profundo. Benedita sentiu o coração acelerar. Não era apenas um projeto ou uma ideia. Era algo que Carlos sonhara para ela, que provavelmente mudaria a forma como ela via a vida dali em diante. Antes de ele partir, ele estava envolvido em um projeto social. Algo que poderia beneficiar muitas famílias aqui na comunidade. E ele queria que você estivesse ao seu lado quando tudo isso acontecesse. Você precisa saber que ele deixou tudo bem organizado, e se você quiser, pode fazer isso acontecer, Joaquim explicou, a voz carregada de emoção. Que ele dizia preocupava, ao mesmo tempo que acendia esperança no coração de Benedita. A ideia de realizar um sonho que Carlos havia plantado parecia uma forma de mantê-lo vivo entre os seus. Como posso fazer isso? Onde começam as informações? O que preciso fazer? Perguntou, com um fervor crescente. O peso nas costas que ela sentia se tornava um pouco mais leve a cada palavra. Joaquim sorriu, com um olhar que misturava tristeza e encorajamento. Confie em mim, eu vou te ajudar. Você não está sozinha. E os seus filhos, eles vão precisar de você ainda mais agora. Benedita se deteve, percebendo a profundidade do que estava por vir. A celebração do Natal transformará-se em algo maior. Não era apenas sobre o que havia perdido, mas sobre tudo o que poderia recuperar e compartilhar. O legado de Carlos não só permaneceria vivo, mas poderia dar um novo sentido à vida deles. Ela se virou e olhou pela janela. As crianças estavam brincando sob as luzes a piscar, e as risadas enchiam a noite. Se ela embarcasse nessa jornada, lutando por algo que ele queria, talvez conseguisse unir a memória de Carlos com os sonhos de seus filhos.
A luz que ele projetara poderia guiá-los. Vamos conversar com os outros. Precisamos de todo o apoio possível, decidiu Benedita com coragem renovada. Ao olhar para Joaquim, sabia que aquela noite não terminaria apenas com risadas e canções, mas com um compromisso. Enquanto os convidados dançavam e celebravam, um novo capítulo se iniciava na vida de Benedita. O que ela faria a seguir poderia não só moldar o futuro da sua família, mas também um futuro para toda a comunidade. E, com isso, as sombras da ausência de Carlos começavam a se dissipar, dando espaço à esperança. Mas, no fundo de sua mente, uma pergunta ainda tremulava. Quais segredos ainda estariam à espreita nas decisões que tomariam? O amanhecer traria mudanças maiores do que ela imaginava. Benedita caminhou de volta para a sala, determinada a compartilhar o que acabará de descobrir. O salão estava cheio de vida, luzes brilhantes refletindo nos rostos sorridentes, mas para ela, tudo parecia um borrão. Ela sentia algo diferente no ar, como se um novo propósito estivesse prestes a tomar forma. Pessoal, posso ter sua atenção? Benedita pediu, sua voz firme contrastando com a ansiedade que pulsava dentro dela. As conversas se apagaram, e todos olharam para ela, curiosidade e calor nos olhos. Acho que todos vocês conhecem a história do Carlos. E o que ele queria para nós, para nossa comunidade. Benedita fez uma pausa, absorvendo a expressão de apoio vista em seus amigos. Recebi a notícia de que ele estava envolvido em um projeto social, algo que poderia mudar nossas vidas. Ele me deixou um legado que pode nos unir ainda mais. Laura, que estava ao lado de Joaquim, segurou a mão de Benedita com carinho. Você realmente acha que pode levá-lo adiante? O que precisamos fazer? Sim, Joaquim vai me ajudar. Só precisamos decidir juntos como podemos começar. As palavras de Benedita saíram com uma mistura de emoção e força. O fervor no seu coração parecia contagiar a sala. As vozes começaram a se levantar, cada uma contribuindo com ideias, reflexões e sugestões. Os olhares de esperança refletiam que Benedita sabia que era necessário. Aquela comunidade estava pronta para erguer-se em nome de Carlos, em nome de um sonho que, mesmo após sua partida, poderia florescer. As crianças se aproximaram, e elas também entraram na conversa, fazendo perguntas curiosas sobre o que estava acontecendo. Vamos precisar de apoio financeiro, de recursos e, principalmente, de pessoas dispostas a participar, Benedita articulou, a cada momento mais esclarecida. Mas é mais do que isso. Precisamos de amor, união e de todos nós juntos. Com um brilho no olhar, Joaquim complementou. Podemos criar um comitê, planejar ações e buscar parcerias. O que o Carlos queria era que todos tivessem a chance de prosperar. E se pegarmos essa chama, conseguiremos acender outras. As vozes começaram a se sobrepor em entusiasmo enquanto a ideia se formava. E, naquele recanto iluminado da sala, comentários sobre doações, eventos e a construção de uma rede solidária começaram a surgir, como uma orquestra afinada. Benedita sentia uma satisfação imensa no peito. O que antes parecia um peso agora transformava-se em alicerces de sonhos. Enquanto o clima festivo voltava a dominar o ambiente, Benedita percebeu uma nova energia presente. A conexão entre as pessoas se fez mais forte, como se Carlos estivesse, de alguma forma, ali entre eles, sorrindo orgulhoso. As risadas e as conversas vão voltando, mas o sentimento de compromisso ainda pairava. Entretanto, ao olhar para Joaquim, uma nova dúvida surgiu. E se não conseguimos? E se houver obstáculos que não conseguimos superar? Só saberemos se tentarmos, Joaquim respondeu, a seriedade em seu tom fazendo Benedita refletir. Nunca se esqueça que o amor de Carlos por essa comunidade é o que nos manterá unidos, não importa o que aconteça. Benedita sorriu, sentindo uma centelha de coragem. Mas a questionação ainda cutucava. Eram eles realmente capazes de realizar tudo isso, ou estavam apenas sonhando acordados em uma noite de Natal? Enquanto as luzes piscavam e o piano tocava uma canção suave, Benedita percebeu que a jornada estava apenas começando. O relógio já marcava quase meia-noite, e no fundo de sua mente, uma nova pergunta ecoava. Como as escolhas que fariam a partir dali moldariam não só o futuro da comunidade, mas também suas próprias vidas pessoais? Benedita acordou na manhã seguinte com o sol filtrando-se pelas cortinas, trazendo consigo uma nova luz, mas também uma sensação de responsabilidade pesada. O evento da noite anterior ainda pulsava em sua mente, um eco de promessas e esperanças. Ela se virou na cama e olhou para o pequeno quadro de Carlos que estava pendurado na parede. Seu sorriso parecia brilhar mais intensamente hoje. Após um rápido café, Benedita decidiu que precisava agir.
Reuniu algumas anotações, bolhas de ideias que já estavam formadas na sua cabeça. O que era um projeto pequeno poderia rapidamente se tornar uma proposta concreta. Enquanto caminhava pelas ruas do bairro, o cheiro de pão fresco saindo da padaria envolveu, e os rostos familiares acenando a tornaram mais confiante. Benedita! Que bom te ver! O que você aprontou dessa vez? Gritou Dona Eulália, uma senhora querida por todos, que àquela altura já se tornará quase uma avó para todos na comunidade. Ela sorriu. Bom dia, Dona Eulália. Estou planejando algo especial em memória do Carlos. Algo que vai ajudar a todos nós. O brilho nos olhos de Dona Eulália mostrou que ela estava interessada. Cruze os dedos de nós que somos velhos, já enfrentamos muito. Espero que faça algo que mude as coisas por aqui. Enquanto conversavam, as ideias foram começando a ganhar forma. Benedita imaginava um centro de acolhimento, onde crianças e adolescentes pudessem ter acesso a cursos e atividades, tudo organizado pela própria comunidade. Mas seria necessário muito mais do que boas intenções. Ela procurou no celular os números de contato de alguns vizinhos e amigos que, como ela, conheciam Carlos e sua visão. O primeiro em sua lista foi Joaquim. Oi, Joaquim. Precisamos nos encontrar. Tenho algumas ideias que podem ser grandiosas para o nosso projeto. Assim que Benedita disse isso, seu coração pulsou com uma mistura de nervosismo e excitação. Vamos nos encontrar no parque às 5? Estou dentro. Enquanto aguardava a hora, Benedita começou a notar como cada pequena coisa ao seu redor parecia florescer. As crianças jogavam futebol, a alegria contagiante delas a fazia sentir que estavam todos juntos nessa. Enquanto a brisa suave acariciava seu rosto, ela percebeu que a mudança não vinha só de sua determinação, mas da energia coletiva palpável no ar. Finalmente, chegou o momento do encontro. No parque, vê vários rostos familiares se reunindo. A empolgação era contagiante. Pessoal, pensem em tudo que o Carlos nos deixou. Ele acreditava na força da comunidade. O que podemos fazer juntos para honrar isso? Benedita disse, a voz cheia de fervor. Joaquim apresentou uma ideia. E se fizermos uma feira solidária? Cada um pode trazer algo, e o que arrecadarmos pode ser utilizado no projeto. As discussões começaram a fluir, ideias surgindo como tempestade. Benedita via olhares brilhantes, mãos levantadas, risadas e murmúrios de apoio. O que antes parecia um sonho distante agora se tornava uma realidade. Mas em meio a toda aquela agitação, Benedita sentia o peso da dúvida voltando. E se a feira não desse certo? E se a comunidade não se unisse realmente? A culpa de não conseguir honrar a memória de Carlos começava a fazer sombra. Às vezes, devemos arriscar o coração em nome da esperança, disse Joaquim, percebendo sua inquietude. Vamos juntos. Não estamos sozinhos. Chegaram a um consenso sobre a data e o planejamento. Mas ao final daquela tarde, enquanto o sol se punha e tingia o céu de laranja e lilás, Benedita sentia que algo estava prestes a acontecer. Sussurros de mudanças pareciam circundá-la. A promessa de um novo início estava a caminho, mas uma pergunta ainda ecoava dentro dela. O que aconteceria se a união da comunidade não fosse suficiente? O dia seguinte poderia trazer não só a realização, mas também desafios imprevistos. E a expectativa de tudo o que estava por vir a deixava ansiosa. Acordou com os primeiros raios de sol, o calor suave parecia uma carícia. Benedita se sentou na cama, o coração pulsando rápido. Hoje era o dia da feira solidária. Depois de semanas de planejamento, todas aquelas ideias estavam prestes a ganhar vida. Ela respirou fundo e se sacudiu, decidida a não deixar os medos a dominarem. Enquanto tomava café, pensou nas potências escondidas do bairro. O que parecia uma mera reunião de amigos agora se tornará um movimento. O cheiro do pão fresco e o barulho das crianças brincando do lado de fora a encheram de energia. Benedita começou a fazer uma lista mental das coisas que precisava levar para a feira. Doces, artesanato, tudo que pudesse atrair as pessoas e mostrar a força da união. Sobre qualquer incerteza que brotava, Benedita se lembrou do que Joaquim disse. Vamos juntos. E ali estava ela, com um rolo de energia renovada, determinada a transformar aquela ideia em um ato ainda maior do que sonhou. Ao chegar ao parque, uma visão vibrante a recebeu. As mesas estavam sendo montadas, decoração colorida estava sendo pendurada, e os rostos entusiasmados da comunidade criavam uma atmosfera mágica. Era como se o lugar estivesse vivo. Músicas chegavam de algum rádio improvisado e risadas ecoavam por todos os lados. Dona Eulália estava lá, cuidando das iguarias, em um canto, rodeada por jovens ajudantes. Benedita, querida, olha só o que os meninos trouxeram.
rapadura caseira e pães de queijo, tudo feito com tanto amor. Benedita sorriu, sentindo sua ansiedade ser substituída por um calor reconfortante. A conexão entre todos ali, cada um contribuindo com seu melhor, era iluminadora. Momentos como este eram raros e preciosos. Ela se afastou um pouco, observando tudo com um sorriso. Mas logo uma pequena nuvem de preocupação se apossou novamente de seu coração. E se ninguém aparecesse? E se, ao final, todo o esforço não levasse a lugar nenhum? Oi, Benedita. A voz de Joaquim trouxe-a de volta à realidade. A feira vai ser um sucesso. Pense positivo. Ele tinha um brilho no olhar que parecia iluminar todo o parque. Sim, só estou pensando no que pode dar errado, Benedita admitiu, abrindo-se um pouco. Deixa isso pra lá. Olhe à sua volta e veja como todos estão empolgados. A força da comunidade é poderosa. É isso que importa. Com essas palavras, Benedita sentiu os medos derretendo como a manteiga no pão fresco. Ela sabia que Carlos estaria ali, vibrando, torcendo por ela. Decidida, virou-se e começou a ajudar na montagem das barracas. As horas passaram e, quando as primeiras pessoas começaram a chegar, seu coração quase saltou do peito. Famílias inteiras apareceram, algumas com crianças na mão e outras com cestas cheias de produtos. Todos pareciam animados para participar do evento. Esse era o primeiro passo, uma demonstração clara de que juntos eram mais fortes. E ao passo que os sorrisos multiplicavam-se, Benedita sentiu algo mudar dentro dela. A dúvida começou a evaporar, dando lugar a uma sensação de esperança renovada. Mas quando a feira atingiu o pico da animação, uma expressão familiar cortou seu caminho. Um conhecido que carrega uma história complicada, que a comunidade já havia lutado para reconquistar. Ele estava lá, observando a união e a felicidade, mas sua presença poderia trazer à tona sentimentos não resolvidos. E agora? O que isso vai significar para a comunidade? Benedita pensou, o coração acelerando novamente, questionando-se se a separação de velhas mágoas, ali no meio daquela celebração, teria um novo impacto na vida de todos. A atmosfera leve do momento pesou em sua mente. A verdade de que nem tudo poderia ser controlado começou a assombrá-la. O que aconteceria a seguir? Seria um renascimento, ou uma nova sombra se aproximava? A música alta e as risadas contagiantes começaram a misturar-se com o som da dúvida que ecoava dentro de Benedita. Ela não conseguia desviar o olhar de Lucas, o homem que trouxera tantas incertezas ao seu passado. Embora o clima festivo ao seu redor fosse palpável e mágico, aquela figura familiar era como uma nuvem carregada no céu azul. As crianças corriam, os adultos conversavam animados, mas no fundo do coração de Benedita, a euforia começou a se dissipar. Lucas sempre foi uma presença controversa no bairro, e agora, no auge da celebração, sua presença poderia desestabilizar tudo. No fundo, ela sabia que ele havia mudado, mas as memórias dolorosas ainda estavam frescas. Calma, Benedita, olha à sua volta. Pensou ela, esforçando-se para se concentrar no que realmente importava. Mas mesmo assim, seu coração acelerava. Ela se virou, tentando mudar o foco, e encontrou Joaquim, que estava organizando as barracas. Benedita, vamos para aquele canto fazer uma sessão de fotos com a família. É hora de capturar esses momentos. Disse ele, apontando para um espaço bonito, decorado com fitas coloridas. Vou já. Benedita respondeu, mas sua resposta não era só para Joaquim, era uma tentativa de se reafirmar. Enquanto caminhava, a atmosfera ao seu redor parecia repleta de risos, amor e energia. Diferente da sensação de tensão que Lucas trazia. Mas de repente, percebeu que estava se afastando do que era importante. A intenção por trás da feira era promover a unidade, e ela estava se deixando ser consumida pelas suas próprias inseguranças. Oi, Benedita, a voz de Lucas rompeu seu turbilhão de pensamentos. Ele se aproximou devagar, com o olhar sincero. Desculpe por aparecer assim. Vim ver como tudo estava. Está lindo. Benedita hesitou. Era um gesto bonito, mas e se ele estivesse ali apenas para criar mais confusão? Alguma parte dela desejava que ele não tivesse aparecido, mas outra parte, a parte que queria acreditar na mudança, estava um tanto esperançosa. Obrigada, Lucas. A gente trabalhou muito nessa feira. A ideia é juntar a comunidade, mostrar o que podemos fazer juntos, ela respondeu, com a voz um pouco mais forte do que se sentia. É bom ver todos juntos de novo. Eu realmente espero que isso dê certo. Vocês merecem, ele disse, e Benedita sentiu um pequeno espaço se abrir em seu coração. No entanto,
Essa junção de emoções deixava Benedita confusa. A mágoa e a esperança pareciam dançar lado a lado. E, à medida que os minutos passavam, os olhares da comunidade começavam a se fixar na conversa deles. Seja honesto, Lucas. Você não acha que sua presença só traz desconforto? Benedita questionou, com sinceridade. Era preciso colocar as cartas na mesa. Às vezes, eu mesmo não sei. Mas estou aqui para fazer as pazes. E se você quiser, eu prometo me esforçar para que essa feira seja um grande sucesso. Juntos, ele respondeu, fazendo questão de alfinetar a conexão que podiam ter. Benedita observou a expressão de Lucas, buscando sinais de falsidade, mas não conseguiu encontrar um único vestígio. O que era aquela nova face dele? O que realmente havia mudado? Um grupo de crianças passou correndo entre eles, interrompendo o confronto silencioso com risos e gritos. O clima estava mudando de novo, a magia da feira estava voltando, mas Benedita ainda se sentia dividida entre o passado e o presente. Ela esperava que Lucas realmente estivesse ali para unir os laços. Mas o que aconteceria se ele não conseguisse? Poderia o evento ser um lugar de cura ou, ao contrário, poderia acabar com as esperanças mais uma vez? A incerteza estava no ar, palpitante, como um choque elétrico. Aquela poderia ser a virada na história do bairro. Seria uma chance de reconciliação não só entre eles, mas entre toda a comunidade. E isso deixava mais apreensiva ainda, e se a verdade sobre Lucas e seus verdadeiros interesses se revelasse naquele exato momento? Benedita pensou, olhando novamente para ele, sem saber o que fazer. O ar estava pesado com possibilidades. A pergunta fervilhava na sua mente. Estaria prestes a presenciar um milagre transformador ou um novo desastre? Benedita respirou fundo. O cheiro dos alimentos voltava a encher o ar, e as risadas se misturavam com o som das músicas. Aquela era a essência da feira. Mas seu foco continuava em Lucas, que a observava como se quisesse ler seus pensamentos. Ela se sentia exposta, como se cada batida do seu coração fosse um grito de socorro. O que fazer? As crianças continuavam a correr, suas vozes alegres ecoando ao redor. Se ao menos ela conseguisse se deixar levar pela festa, pela alegria contagiante. Mas a presença de Lucas era como um peso que a puxava para baixo. A dúvida ainda pairava sobre eles, e aquela conversa poderia determinar não só o futuro de ambos, mas também o de toda a comunidade. Por que você realmente veio, Lucas? Ela perguntou, com um desafio na voz. Você quer se redimir ou simplesmente ser visto novamente? Ele hesitou, o olhar fixo em seus olhos. Eu quero ser parte disso. Parte da mudança. Sou parte do nosso passado, e quero ajudar no futuro. Suas palavras, embora gentis, deixavam Benedita em dúvida. Poderia confiar em alguém que tão rapidamente trouxe dor ao seu coração? Você sabe que não será fácil, não sabe? Benedita retrucou, a voz embargada. As pessoas não esquecem tão fácil. Eu sei. É por isso que estou aqui, de verdade, Lucas respondeu, com sinceridade. Benedita notou a fragilidade em sua voz. Era como se ele estivesse vulnerável, tentando abrir uma porta que ela não sabia se poderia ou queria abrir. A pressão crescente ao seu redor a fez se desviar para Joaquim, que estava tirando fotos com algumas crianças. Ele fazia gestos engraçados, fazendo-os rir, mas a expressão em seu rosto ao ver a conversa dela com Lucas mostrava preocupação. Seu amigo sabia o que estava em jogo. Benedita percebeu que não era só uma questão entre eles, era um reflexo do que a comunidade tinha vivido. Vamos, Benedita! Ele gritou. Esses momentos precisam ser registrados. A gente precisa da sua luz. Ouvindo isso, a energia pareceu renascer dentro dela. A luz, ela repetiu para si mesma, enquanto notava que o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Talvez você possa me ajudar. Então, Benedita deu um passo à frente. O peso começou a diminuir. Se você realmente quer fazer parte disso, comece ajudando com os preparativos. Vamos fazer a feira ser um sucesso, juntos. O sorriso no rosto de Lucas foi genuíno. Estou a bordo. O que você precisar, só me dizer. Era um pequeno passo, mas para Benedita, mídia-se em grandes porções de esperança. Olhou ao redor, as pessoas riam, dançavam, e daquela cena, talvez uma nova história estivesse começando a ser escrita. O que você gostaria de fazer primeiro? Perguntou Lucas, estreitando o espaço entre eles. Vamos organizar os brinquedos para distribuição, ela disse, já começando a caminhar em direção a uma barraca decorada com luzes. Então, uma voz conhecida cortou o ar.
o sussurro de um rumor que fez o coração de Benedita disparar novamente. Olha quem chegou. A verdade não tardou a aparecer. Era Marisa, a ex-melhor amiga de Benedita, uma figura que, por muito tempo, representou a confiança e agora se tornava um fantasma do passado. O olhar de Marisa estava fixo em Lucas, e Benedita pôde sentir o peso da expectativa no ar. O que faria, agora, ao vê-lo diante de sua amiga? As memórias de antigas rivalidades e desentendimentos inundaram sua mente. Então, vai ser assim? Pensou Benedita, enquanto o sorriso no rosto de Marisa se alargava, trazendo com ele uma nova onda de insegurança. O que viria a seguir? A verdadeira prova estava prestes a se desenrolar diante dela. Benedita engoliu em seco, o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Marisa era uma força da natureza, sempre capaz de iluminar a sala com seu carisma, mas aquela luz agora parecia revelar mais sombras do que antes. Como ela poderia agir? Aproximou-se de Lucas, tentando esconder sua inquietação. Marisa, Benedita começou, a voz trêmula. O que você está fazendo aqui? Ah, só venho ver como andam as coisas por aqui, Marisa respondeu, o tom alegre, mas os olhos avaliativos. Ela não estava ali apenas para aproveitar a festa. Benedita podia sentir. Lucas, percebendo a tensão, tentava manter a compostura. Estamos ajudando a organizar a feira. Benedita tá na frente. Ele tentou suavizar a situação, mas não parecia ter o efeito desejado. O sorriso de Marisa se alargou, revelando um misto de curiosidade e desafios mal disfarçados. Que bom que você voltou, Lucas. Ouvi dizer que você estava na cidade. Claro, não poderia perder a oportunidade de ver os que sempre foram amigos, não é mesmo? O sarcasmo era evidente. Benedita sentiu um frio na barriga. Aquela conversa se desenrolava como um fio de tensão prestes a se romper. Eu só quero ajudar, Lucas disse, a voz firme, mas os olhos demonstravam sua incerteza. Marisa olhou de Lucas para Benedita, como se tentasse decifrar a sede de cada um, mas Benedita sentiu a necessidade de tomar as rédeas da conversa. Era seu espaço, sua comunidade. Sim, disse ela, forçando um sorriso. É isso que todos fazem aqui, ajudam. A união é importante. Mas a sensação de hipocrisia é que se instalava no fundo de sua mente. Dava para perceber que Marisa não estava ali apenas para socializar. Que lindo! Então, por que não trazemos mais um pouco da verdade para essa união? Marisa desafiou, o olhar intenso. Porque, convenhamos, vocês têm uma história e tanto, não têm? O ambiente ficou tenso, palpável. As crianças continuavam a correr ao redor, mas o burburinho parecia mais distante. A música, que antes era um convite à alegria, agora reverberava como um eco de significados não ditos. Marisa, isso não é hora nem lugar, Benedita respondeu, firme, mas o tom tremendo Betra é aquilo que realmente sentia. Estamos aqui para celebrar. Celebrar? Ou esquecer? Marisa disparou, cruzando os braços. O desafio em sua voz era quase palpável, e Benedita sentiu como se a bolha de esperança que havia se formado ao lado de Lucas estivesse estourando. E você, Marisa? O que realmente espera disso tudo? Afinal, o que é que você quer? A pergunta escapuliu de seus lábios quase como um grito silencioso. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Marisa percebeu que aquela não era a hora de ser a antagonista da festa. Olhou ao redor, notando os rostos animados e a expectativa nos olhos das crianças. Respira fundo. Talvez eu deva ter mais cuidado com as palavras. O tom de Marisa mudou. Havia uma fragilidade escondida por trás daquela fachada. Nesse instante, Benedita percebeu que o cenário era mais complexo do que parecia. Não era só a tensão entre elas e Lucas, mas um entrelaçado de emoções que afetava todo o grupo. Vamos trabalhar juntos, Benedita disse, apesar do tumulto interno. Se não fizermos isso, nada mudará. Marisa assentiu lentamente, aparentemente disposta a deixar o passado de lado por um momento. Lucas soltou a respiração que parecia estar prendendo há muito tempo. O trio se lançou na preparação da feira, mas Benedita sabia que a conversa estava longe de terminar. Enquanto as luzes começaram a brilhar e as crianças iam se acalmando, a pergunta permaneceu no fundo de sua mente. A união entre os membros da comunidade seria forte o suficiente para enfrentar as verdades escondidas do passado? Naquela noite, cada risada se misturava à expectativa de um desfecho que ainda precisava ser colocado à mesa. E o coração de Benedita pulsava, cheio de dúvidas e esperanças renovadas. O que mais estava por vir? O sol nasceu radiante,
como se o céu estivesse aplaudindo a coragem de Benedita. A feira solidária, que parecia um sonho distante, agora estava prestes a se concretizar. Ela sentia uma mistura de ansiedade e entusiasmo à medida que os preparativos eram finalizados. Músicas tocavam ao fundo, e o cheiro de comidas caseiras preenchia o ar, trazendo à memória os sorrisos que tantas vezes viram juntos. Benedita, com o coração pulsando, respirou fundo. Olhou para as mesas coloridas, decoradas com flores e bandeirolas que refletiam a união da comunidade. O lugar estava em festa, as crianças corriam, cheias de energia, enquanto os adultos conversavam animadamente. A movimentação trazia uma sensação de esperança renovada. Então, como se o universo estivesse em sintonia com seus sentimentos, uma quantidade crescente de pessoas começou a chegar. Famílias inteiras, braços carregados com pratos deliciosos, vinham para compartilhar o que tinham. Era mais do que uma feira, era um grito de solidariedade. Benedita observava, orgulhosa, seu coração se enchendo de alegria ao ver a vibração ao redor. Vamos, Benedita! A hora é agora! Joaquim surgiu, puxando-a para a fila de barracas. Estamos prontos para começar. Ele estava radiante, e a animação dele contagiou Benedita. Ela acenou para Lucas, que estava organizando os brinquedos, agora mais à vontade, sentindo-se parte daquele momento. O encontro com Marisa parecia ter mudado o clima, e todos estavam buscando um objetivo comum. E assim começou a festa. As pessoas foram se aproximando, engajando-se nas atividades, compartilhando histórias e risadas. O calor humano emanava, e Benedita, sorriso na face, já não sentia mais o medo do passado. Contudo, uma parte dela ainda notava a presença de Lucas, como se a história deles estivesse pendente. No entanto, era hora de celebrar a nova jornada. A energia aumentava com cada sorriso e cada nova permuta de carinho. Dona Eulália e os jovens com suas guloseimas tornaram a barraca de doces a mais popular. O lugar pulsava com música e alegria dos jogos, e as crianças podiam ser vistas correndo e saltando. Benedita, em meio à animação, encontrou um momento para respirar. Sabia que Marisa e Lucas estavam conversando agitados em um canto. O que poderia sair daquela interação? Seria uma reconciliação verdadeira ou apenas um velo que encobria velhas feridas? Estava determinada a confiar, mas a tensão ainda estava presente. Mais tarde, em meio ao fervo da festa, entrar em cena as dificuldades do passado não parecia uma opção. Mesmo assim, enquanto as vozes se elevavam, Benedita decidiu que era hora de compartilhar algo especial. Pessoal, pessoal! Ela chamou, subindo em uma mesa para que todos a vissem. Um murmurinho de curiosidade tomou conta do ar. Estamos aqui hoje não apenas para celebrar, mas para continuar o legado do nosso querido Carlos. Ele acreditava em todos nós e no poder da comunidade. Aplaudidos, os olhos se encheram de emoção. Era um momento de união, e ela sentia através da troca energeticamente palpável. Precisamos trabalhar juntos para construir um futuro brilhar ainda mais para nossos filhos. Através desta feira, nós mostramos que somos mais fortes juntos. Que somos uma família. As pessoas começaram a aplaudir, a alegria irradiando por todo o espaço. Benedita sentiu uma onda de satisfação e amor inundar seu coração. Finalmente, virou-se para Marisa, a amiga que de alguma forma sempre fora um pilar. Vamos deixar o passado para trás e focar no que podemos construir juntas? Marisa, emocionada, sorriu e assentiu. Um novo elo estava sendo formado. O clima de festa continuava, e enquanto os fogos de artifício riscavam o céu numa explosão de cores, Benedita também tinha seus próprios fogos internos. Ela aprendeu que o amor sobrevivente, a tradição do ajudar ao próximo e a união podiam transformar o que parecia irrevogável. A jornada de Benedita não terminava ali. Agora, era um novo começo, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. O futuro se mostrava como um espaço de esperanças. Agora, que tal você se juntar a isso? Se esta história tocou seu coração, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que são emocionais, do tipo que faz você refletir. Deixe um like agora e alimente esse algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esse final maravilhoso. Você precisa fazer essa diferença.